Cá estou eu jogando Star Rail, que por sinal é um ótimo jogo, quando me veio uma inspiração para esse vídeo, caindo como se fosse um relâmpago. E eu vou te perguntar: você sabe como se formam os raios? Vem comigo e vamos descobrir. Antes de começar, queria pedir desde o início para, por favor, deixar o like nesse vídeo, que isso ajuda muito. Valeu? Falou. Pois bem, os raios, eles são descargas elétricas que acontecem naturalmente. E, em geral, vemos eles em dias chuvosos, mas eles também podem ocorrer em outros eventos, como, por exemplo, na erupção de um vulcão. Tá certo, eu sei que vulcões são realidades distantes para nós que moramos em terras tupiniquins. A gente não tem vulcões ativos aqui. Mas para outras pessoas, essas montanhas imensas são seus vizinhos mais perigosos, né? Mas, primeiro de tudo, vamos entender como se dá o processo de uma corrente elétrica antes de falar de um raio propriamente dito. Como já sabemos sobre os átomos, eles são formados essencialmente de um núcleo positivo e uma eletrosfera negativa, onde vivem os elétrons. Acontece que na natureza existem 4 forças fundamentais: a força gravitacional, que é a mais fraca das 4, mas também é aquela que você pode estar mais habituado a interagir. Afinal de contas, gravidade é uma força extremamente simples de se analisar, a grosso modo, pelo menos. A força eletromagnética, que é a grande responsável por tornar possível a existência da matéria no universo. Inclusive, é por conta dela que não atravessamos as paredes como se fosse um X-Men. A força nuclear fraca, que é a responsável pelo decaimento de elementos em outros, além da própria emissão de radiação por parte desses elementos. E, por fim, a força nuclear forte, que é a responsável por manter o núcleo atômico coeso, ou seja, intacto, sendo a mais resistente entre as 4, apesar de ter um menor raio de ação. Tá, telhado. Mas o que isso tem a ver com os raios? Acontece, meu jovem padawan, que o fato de existir uma força nuclear forte torna o núcleo de um átomo extremamente estável. E, portanto, qualquer tipo de alteração no átomo somente seria possível em sua eletrosfera. De um modo geral, as ligações químicas que tanto vemos nas aulas de química somente são possíveis porque o núcleo atômico não se decompõe facilmente. Precisa de uma alta quantidade de energia para poder fissurar o núcleo atômico. Por conta dessa facilidade dos elétrons de se moverem, que é o que nós chamamos de elétrons livres, temos que os átomos podem ficar mais ou menos carregados. Por exemplo, um átomo que naturalmente possui a mesma quantidade de prótons e elétrons, que o torna estável, e a carga global dele seria nula, já que você tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Só que, se esse átomo perde um elétron que seja, ele ficará desequilibrado, possuindo mais cargas positivas do que cargas negativas, gerando o que a gente chama de potencial eletrostático ou potencial elétrico. Da mesma forma, se um átomo possui mais elétrons que prótons, ele ficará carregado negativamente, gerando também um potencial eletrostático. E aqui cabe uma observação: a gente chama de ânions os átomos com excesso de carga negativa e cátions com excesso de carga positiva. Já deve ter visto esses termos em algum lugar, possivelmente nas aulas de química. Em geral é ensinado isso. Mas sabemos que naturalmente o estado de um átomo é ser neutro, é ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, ele sempre vai buscar uma forma de retornar ao seu equilíbrio. E qual seria a melhor forma? Simples.
conseguindo aquilo que falta ou eliminando aquilo que está em excesso. Quando um átomo eletricamente carregado se aproxima de outro também eletricamente carregado, eles irão trocar figurinhas, sabe? O que irá gerar o que chamamos de diferença de potencial. O elétron sobressalente sairá de onde está e se direcionará para o átomo com déficit. Surge então aqui a chamada corrente elétrica. Toda corrente elétrica acontece dessa forma. Temos a existência de uma diferença de potencial entre duas extremidades de um condutor, de tal forma que os elétrons se movem de um lado para o outro constantemente. Acontece que um raio seguirá esse mesmo padrão. Temos uma região cuja concentração de partículas carregadas positivamente se encontra com outra carregada negativamente. Essas duas regiões irão gerar uma diferença de potencial grande o suficiente para transformar por um intervalo de tempo muito curto o ar, que é um isolante natural, em um condutor. Então os elétrons de sobra vão correr pelo ar em direção à região positiva, gerando o famoso arco voltaico. A beleza disso tudo é que os raios podem acontecer saindo da Terra em direção ao céu, caso a Terra esteja carregada negativamente, saindo do céu em direção à Terra, que é o que geralmente é mais representado nas obras, né? E aí, no caso, o excesso de cargas negativas estariam localizados nas nuvens. E acredite se quiser, também é possível acontecer raios entre as nuvens no céu, o que é um mistério para a ciência. Vale lembrar que essas regiões são criadas a partir das colisões microscópicas violentas entre as partículas ou corpos suspensos, como por exemplo, o granizo nas nuvens. Isso explica também o porquê que em vulcões esse fenômeno também ocorre, já que a quantidade de partículas soltas em uma erupção na atmosfera é algo absurdamente grande. Obviamente, a física dos raios envolve muitas outras coisas, mas quando nós falamos sobre a produção dessas descargas, esse é o básico. Mas é isso. Uma aventura chocante a esse mundo dos raios. E agora que você já sabe, já pode tentar impressionar aí aquele seu amigo fã do Thor, né? Se você gostou, não se esqueça de deixar o like no vídeo, ajuda muito. Compartilha, se possível. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e de ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda bastante também. Tamo junto e em té!